Bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a imagem corporal e a busca incessante pelo corpo ideal. Esse corpo ideal está relacionado hoje com aquilo que é belo. Mas o que é belo? Segundo a história antiga, ele está relacionado com algo que tem uma forma ou aparência agradável, perfeita e harmoniosa, que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer e também de perfeição. Essa busca hoje, ela tem se tornado algo impressionante pela sociedade. E para a gente falar hoje sobre essa imagem corporal, temos aqui o nosso estúdio, o especialista Marcos. Não pode se cortar, não. Tá. Bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a imagem corporal, essa busca incessante pelo corpo ideal, que muitas vezes está relacionado e atribuído com aquilo que é belo. Mas o belo hoje ele possui um termo muito abstrato. Podemos dizer que o belo está relacionado com algo que tem uma forma ou aparência agradável, perfeita e harmoniosa, que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer e também de perfeição. Em nossos estúdios hoje eu recebo o Maurício Almeida. Seja muito bem-vindo em nossos estúdios. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Maurício é formado em Educação Física, especialista em imagem corporal e atualmente cursa mestrado em Educação Física, com desenvolvimento de intervenções preventivas dos efeitos negativos da imagem corporal e transtornos associados. Maurício, a gente já vai entrar na nossa primeira pergunta. Eu quero que você responda para a gente e que faça um breve histórico sobre o que seria a imagem corporal. Sim, a imagem corporal ela já vem sendo estudada há algum tempo. Ela está presente, a gente já sabe que ela está presente desde a cultura antiga, ou seja, os gregos já cultuavam um corpo tido como ideal, que era um corpo bem musculoso. A gente vê nas estátuas, por exemplo, de Hércules, em gesso antigo, esculpidas em pedras, que ele apresentava um corpo extremamente musculoso para os padrões da época. E os estudos na imagem corporal eles são recentes. Hoje a gente entende a imagem corporal como a imagem que o indivíduo tem do contorno, da forma do seu corpo e também dos sentimentos que ele tem em relação a essas características e as partes que o constituem. Então hoje a imagem corporal é entendida como um fenômeno multifacetado, apresenta várias facetas diferentes em determinadas culturas, principalmente cultura oriental e ocidental, apresentando ideais de corpo totalmente diferentes. Esse ideal de corpo hoje, ele gera alguns problemas de saúde para as pessoas, né? Nessa busca incessante. Quais são os maiores problemas enfrentados hoje? Hoje, os estudos de imagem corporal estão relacionados principalmente, ou correlacionados a desfechos negativos da imagem corporal, principalmente depressão, baixa autoestima, uma maior ansiedade, os comportamentos de riscos para os transtornos alimentares e também para a dismorfia muscular. A dismorfia muscular, cabe ressaltar, tem recebido destaque nas pesquisas atualmente. Ela é considerada uma psicopatologia emergente, porque ela é a ideia ou a crença que o indivíduo tem de que ele é muito pequeno ou fraco, quando na verdade ele é muito grande ou musculoso. Ou seja, hoje, principalmente com os novos formatos, os novos modelos de atividade física, essa demanda, esse aumento desse ideal muscular tem desenvolvido muito e tem corroborado para o desenvolvimento da dismorfia muscular. Correto. Foi divulgado recentemente uma lista pela Associação Americana de Medicina do Esporte, onde a musculação ela ficou em 5º lugar para a tendência fitness do ano de 2019. A gente pode dizer, não afirmar, mas relacionar que essa posição ela está ligada com essa busca incessante pelo corpo ideal. Existe hoje um padrão de beleza? Sim, hoje a gente entende na cultura ocidental que o padrão de beleza ele está para os homens principalmente relacionados à musculosidade, ou seja, é um corpo com um peitoral maior, os ombros maiores, a musculatura do braço maior. Sim. E também uma definição no abdômen que eles chamam de six-pack, ou seja, o tanquinho com aqueles 6 gominhos.
Paralelo a isso, para os homens, eles visam também um baixo percentual de gordura corporal. Para quê? Para dar maior relevo a essa musculatura. Já para as mulheres, o ideal ele se difere um pouco. Ou seja, para as mulheres, o ideal corporal é um corpo com cintura fina, com coxas, glúteos e seios avantajados e bem torneados, e uma aparência mais alta também, o que assume, por exemplo, modelos atualmente. Esse padrão ele já foi quebrado, já teve outros tipos de padrões, né, da história, correto? Sim. O padrão de beleza, ele não se mantém estático. Ele é mutável ao longo das décadas e de fenômenos sociais que vão ocorrendo ao longo do tempo. Ou seja, para as mulheres no passado, um corpo não tão magro, com curvas, ou seja, com um pouco mais de gordura corporal, era mais aceitável. Temos o exemplo, por exemplo, da atriz americana de sucesso, Marilyn Monroe, que ela tinha um corpo belo aos padrões da época, e a gente vê que naquela época o corpo belo era um corpo não tão magro e tão definido, e hoje um corpo já mais definido, mais magro, com um pouquinho mais de saliência, relevo muscular, já é um padrão mais aceitável para as mulheres. Correto. Falando um pouquinho agora, já que você entrou num assunto sobre essa beleza hollywoodiana, né, que a gente vê nas televisões, muitas pessoas hoje no dia a dia buscam alcançar esse tipo de beleza, correto? Mas muitas vezes a rotina deles é totalmente diferente. Isso a gente pode dizer que é um mal que está ocorrendo? Sim, recentemente, né, foi desenvolvida uma teoria da comparação social. Essa teoria ela foi desenvolvida por Leon Festinger, e ele é um sociólogo e filósofo também, muito conhecido na área da psicologia. E segundo essa teoria, ele postula que as pessoas elas tendem a se comparar a outros semelhantes, seja na aparência física, nos comportamentos ou em outros domínios da vida da pessoa. E aí elas fazem essa comparação, e dessa comparação ela vai adotar comportamentos ou para atingir aquilo que o outro tem, sim, ou então para ela se supervalorizar, ou seja, ela vai ver que ela tem mais atributos do que aquela pessoa. Mas geralmente ela traz à tona a memória mais recente, ou a que está mais impregnada. Ou seja, hoje a gente sabe que as mídias, né, as mídias sociais, a televisão, ela difunde o ideal de corpo com atores, jogadores de futebol, atrizes e modelos muito grande. Ou seja, quando o indivíduo ele se puxa na memória para um objeto de comparação, ele vai se comparar a um desses atores, uma dessas atrizes que muitas das vezes se dedicam ao longo da semana, dos meses, a ter esse corpo ideal, que na verdade para as pessoas comuns é na maioria das vezes inatingível. E isso vai desenvolver na pessoa uma insatisfação corporal, uma insatisfação com o corpo, que por sua vez está relacionada àqueles desfechos negativos que a gente tinha citado anteriormente. Correto. E já que você é um especialista na área, existe alguma alternativa, algum método alternativo que a gente pode melhorar as atitudes e percepções dos jovens com relação a seu corpo? Sim. Hoje eu estou desenvolvendo, confesso que essa é a pergunta que eu tenho mais tranquilidade para falar, que hoje eu estou desenvolvendo a adaptação para a população brasileira de uma intervenção preventiva denominada The Body Project More Than Muscles, ou seja, o projeto corpo mais do que músculos. E a ideia desse projeto é que a gente consiga confrontar os indivíduos entre os pensamentos que eles têm de insatisfação, sim, e os comportamentos que eles adotam para atingir esse corpo tido como ideal, que na verdade é inatingível, porque quando ele está se aproximando desse corpo, na verdade a crença que ele tem é que ele está longe ainda, então isso vira um comportamento disfuncional. E a ideia que a gente tem nessa intervenção é levar o indivíduo a se sentir melhor com o seu corpo, apreciar mais o seu corpo, e daí ele vai ter desfechos mais positivos relacionados à imagem corporal e diminuindo aquelas variáveis de depressão, vai ter menor ansiedade, menor baixa autoestima. E essas intervenções, algumas já têm sido desenvolvidas para o Brasil. Por exemplo, foi desenvolvida recentemente essa mesma intervenção para a população de mulheres jovens brasileiras e também para a população de jovens adolescentes do sexo masculino e feminino, e encontraram resultados positivos com essas populações. Então, a ideia que a gente tem é que, a partir do tempo,
como a ciência ela anda de degrau em degrau, como a gente sabe, a ideia é que quando a gente fortaleça essa intervenção de modo a mostrar que realmente ela tem um tamanho de efeito, ela tem uma eficiência, uma eficácia, a gente consiga transformar isso em investimento em saúde pública para que a gente possa ampliar os horizontes e abarcar, abranger, né, uma grande parcela da população para que possa realmente reduzir, né, os desfechos negativos para a imagem corporal, essa insatisfação corporal desenfreada que tem sido emergente na população e também essas psicopatologias relacionadas ao transtorno de imagem corporal. Correto. Para nós finalizarmos, a busca pelo corpo, para a construção de um bom corpo, ela é válida. Porém, é preciso ter cuidado com a saúde também, né? Tanto física quanto também psicológica. Sim, a gente entende que o treinamento físico, o uso de suplementação, tudo de maneira moderada, corrobora para a melhora da saúde. E a gente sabe disso e sabe da importância da atividade física. A atividade física hoje ela tem sido colocada como meio não medicamentoso mais importante para controlar diversas doenças, inclusive desfechos psicológicos. Entretanto, o que acontece é um comprometimento psicológico muito grande a essas atividades e ao uso, muitas das vezes, de meios, né, atalhos para atingir esse corpo, como por exemplo esteroides anabolizantes e outras drogas para melhorar a performance. Então, o que a gente pensa é que tudo de maneira moderada é ideal. O que a gente não quer é o excesso, para que esse excesso não venha desencadear uma série de desfechos negativos para a saúde da população, qualidade de vida e também os relacionamentos interpessoais dessa população. Bom, gente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No programa. Muito obrigado. Na próxima semana a gente vai falar sobre saúde em foco.